A partir desta aula, vamos iniciar um estudo relativo à eletricidade e magnetismo, iniciando com cargas estáticas, distribuições de carga estáticas espacialmente, e posteriormente trataremos de cargas em movimento e seus efeitos. Então, a primeira abordagem é a referente à eletrostática e, posteriormente, vamos discutir brevemente conceitos da eletrodinâmica e o magnetismo associado. O atrito entre materiais, isso já é uma observação de milênios, o atrito entre materiais pode provocar a eletricidade estática, com a qual vocês certamente estão familiarizados, que decorre, por exemplo, do atrito entre o seu corpo e a superfície de algum agasalho, por exemplo. Por vezes, isso gera um retesamento de pelos, por exemplo, do corpo. Isso está relacionado também com a eletricidade estática que é induzida pelo atrito com esse tecido, por exemplo. Ora, esse fenômeno, que não é novo, já vem sendo observado de fato há milênios, e inclusive a própria origem do nome eletricidade está ligada a essa observação já de tanto tempo, uma vez que elétron significa âmbar, que é exatamente um dos materiais que eram usados para produzir este efeito e que era certamente uma curiosidade desde a Grécia Antiga. Observe que com o caminhar da história, em algum momento você vai naturalmente passando a buscar explicações mais sistemáticas para os fenômenos e, evidentemente, que em séculos mais recentes, a busca por essas explicações e essa sistematização dentro da metodologia científica produziu uma série de explicações para vários fenômenos, tanto que ao tempo da discussão das leis da mecânica sistematizadas por Isaac Newton, por exemplo, no mesmo século estava sendo discutida por Charles Coulomb a questão das forças elétricas, dentro da eletrostática ainda, mas dentro desse conceito um estudo sistemático da eletrostática e das forças de natureza elétrica. Ao tempo, então, em que Isaac Newton trabalhava nas leis da gravitação, no mesmo século, portanto. Uma explicação mais recente, e aí sim uma explicação, ou seja, um modelo físico da situação da eletricidade induzida pelo fenômeno de atrito entre materiais, foi provida por Benjamin Franklin, já no século XIX, em que ele, o cientista americano, propôs que dentro da explicação dele, cargas elétricas, que ele estipulou que seriam negativas, adquiriu isso aí, uma questão de padronização, você adota um modelo de que as cargas, por exemplo, são negativas. Portanto, o fenômeno, então, do desbalanço de cargas de um material significaria, na realidade, a aquisição do excedente, por exemplo, de cargas desse material por um outro material. De tal maneira que o sistema como um todo estaria com um número de cargas equilibrado. Então, haveria uma conservação da carga total do sistema. Ora, ademais, essa carga que ele estipulou que seria negativa, migraria de um material para o outro, produzindo, então, o que ele chamou de um excedente de carga negativa em um dos materiais e um excedente de falta de carga negativa no outro material. Então, essa falta de carga negativa nós chamaríamos então de carga positiva. Então, os dois materiais estariam carregados, um positivamente, outro negativamente, de tal forma que eles se equilibrassem. A transferência de cargas, então, se refere a entidades indivisíveis que portariam esta mensagem elétrica intrínseca, que é a carga elétrica. Se uma partícula ela é equipada com uma propriedade desse tipo, essa é uma propriedade intrínseca desta partícula.
Então, o elétron, por exemplo, é portador de uma carga de unidade padrão, que a gente costuma denominar de menos E, e essa carga é a carga que se equilibra com a carga positiva de um próton, por exemplo. Então, a propriedade carga de uma partícula é uma propriedade intrínseca a ela, assim como outras propriedades elementares, como é o caso do spin. O spin é uma propriedade relativa à rotação de objetos, que no caso de partículas elementares, naturalmente não se relaciona exatamente com o modelo mecânico de rotação do objeto, mas sim também com uma propriedade intrínseca, como é o caso da carga. No caso de um átomo, o equilíbrio entre o número de elétrons e o número de prótons é obrigatório para que haja um balanço de cargas e, portanto, a neutralidade do átomo em questão. Porém, há materiais que com mais facilidade podem se liberar de alguns elétrons que estejam mais distantes das cargas positivas, por exemplo. Então, esse é um fenômeno que vai propiciar a movimentação de cargas elétricas, cargas essas que podem, então, se mover de um material ao outro com mais ou menos facilidade. A carga elétrica, sendo, então, uma quantidade fixa, um quantum de eletricidade, vamos dizer assim, ou seja, uma quantidade indivisível de eletricidade portátil, portanto, ela é o elemento constitutivo de qualquer corrente elétrica, por exemplo. E no processo macroscópico, o que você observa é que há quantidades muito grandes dessas cargas e, portanto, há a aparência, a impressão de que a corrente pode ser considerada como uma quantidade contínua. De fato, se você tem trilhões ou quatrilhões de cargas em movimento, o que seria um a mais ou um a menos? Uma quantidade que dá uma variação muito pequena no efeito macroscópico desta quantidade de cargas em movimento. Portanto, a impressão que se tem nos processos macroscópicos é de que a carga se comporta como uma entidade contínua. Nos processos elementares, microscópicos, então, é que temos que prestar atenção na individualização da carga elétrica, porque, nestes casos, o desbalanço de carga trataria de um desbalanço em pequenas proporções e para pequenos números, então, o efeito de uma carga a mais ou a menos, aí sim, produz uma quantidade mensurável e que deve ser distinguida do efeito que se dilui num processo macroscópico. Observe, então, que se a carga elétrica é uma entidade intrinsecamente associada a cada partícula, ainda que partículas sejam criadas ou destruídas, que é o que acontece em processos elementares de colisões subatômicas, por exemplo, ainda assim a quantidade de carga total deste sistema se preserva. Ainda que sejam criadas ou destruídas partículas, a carga se preserva. No Sistema Internacional de Unidades, a carga elétrica é expressa em unidades de Coulomb, devido a Charles Coulomb, sendo que um Coulomb se refere, então, a uma medida macroscópica, que é a de quantidade de carga que passa por um material condutor, um metal, por exemplo, em 1 segundo, quando a corrente neste condutor é de 1 ampere. Então, a carga elétrica se define a partir de uma grandeza macroscópica. Então, observe que a quantidade de cargas envolvida nesse processo é
definida em termos de unidades de ampere, em que Louis Ampère, que é quem dá origem a essa unidade de medida de corrente elétrica, que inclusive foi também um dos pesquisadores mais importantes da história e que estudou sistematicamente a eletricidade e também o magnetismo. Desta maneira, a carga pode ser expressa nas unidades, então, que são adotadas para ela, como essa quantidade de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. De que maneira a gente poderia aplicar esta noção de carga elétrica? Qual é a carga fundamental? É a carga do elétron, então, esse 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Um exemplo de aplicação bem simples seria dizer o seguinte: olha, observe que uma moeda de cobre, ou seja, um metal, com um número atômico 29, possui massa de 3 gramas. Qual seria a carga total correspondente a todos os elétrons desta moeda? Isso você sabendo a massa molecular do cobre como 63,5 gramas por mol de cobre. Observe que a carga total vai ser certamente um múltiplo da carga elementar de um elétron. E, consequentemente, teríamos então que descobrir o número total de elétrons, que é 29. Se há 29 prótons, teríamos que ter então 29 elétrons para dar o equilíbrio a cada átomo de cobre. Ademais, teríamos que descobrir quantos átomos de cobre haveria em 3 gramas deste material. Portanto, observe pelas unidades que você tem o número de átomos por mol, que é 6,02 vezes 10 a 23, que é 1 mol da substância. Então, o número de átomos por mol. Você tem a massa e você precisa também da massa molecular. Então, você sabendo quantos gramas por mol, você observe que as unidades vão te assegurar que o número de moles desta substância, o cobre, aparece no denominador, no caso, no numerador da fração e no denominador da fração. Portanto, será cancelado algebricamente, né? E é o que acontece no sistema de unidades. Se as unidades estão expressas adequadamente, a gente pode proceder a um cancelamento, como se fosse um cancelamento algébrico das quantidades, que são as unidades em questão. Portanto, você teria um número de átomos desta faixa de 2,8 vezes 10 a 22 átomos, e, consequentemente, com este número de átomos, você vai ter, então, 29 vezes esta quantidade, porque é o número de elétrons por átomo, vezes o número de átomos. Você vê que vai haver um cancelamento e você vai obter como resultado o número de elétrons. E, portanto, você tem um número que é um número de 8 vezes 10 a 23 elétrons, ou seja, da ordem de 10 a 24 elétrons neste material. E se cada elétron é portador daquela carga 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, você tem o produto da carga individual pelo número de elétrons, e você vai perceber então que você tem uma quantidade de carga negativa e também a carga positiva equilibrando o sistema numa molécula de cobre, como sendo aproximadamente 10 elevado a 5 coulombs para esta quantidade de 3 gramas de cobre. Observe que, como no caso anterior do cobre, você teria então um material que é conhecido como metal, porque ele tem a ligação de elétrons de camadas mais distantes, vamos chamar de órbitas por enquanto, de órbitas mais distantes do núcleo positivo. Estas cargas negativas mais distantes têm mais facilidade
de se tornarem móveis, de se afastar deste átomo. Então, ou seja, a energia de ligação deste elétron com o átomo ao qual ele se liga, essa energia de ligação é pequena, de tal forma que pequenas perturbações podem permitir que esse elétron se afaste do seu núcleo de referência e passe então a uma região em que ele exerce trajetórias mais livres de acordo com efeitos externos, induzidas por efeitos externos. Então, esses elétrons que se desligam mais facilmente propiciam que alguns materiais, entre eles os metais, sejam então chamados materiais condutores de eletricidade. Eles vão ser condutores de eletricidade devido à mobilidade dessas cargas negativas. Então, a gente deve observar que, em todo caso, a mobilidade das cargas se refere apenas às cargas negativas. Ou seja, valendo aquele conceito que discutimos anteriormente de que se passam cargas negativas para algum lugar, ficam ausências de carga negativa nesse outro lugar, que a gente vai associar então com cargas positivas. E esta correlação é o que acabamos fazendo quando dizemos que existe uma corrente positiva passando por um certo material, digamos. Essa corrente positiva, na realidade, significa um fluxo de cargas negativas no sentido contrário. Mas vamos fazer um modelo da situação de que a corrente flui de um lugar ao outro, enquanto que as cargas efetivamente, são de sinal contrário, fluem do outro ao um. Flui no sentido contrário. Globalmente, o próprio material, seja condutor ou seja isolante, ele vai ter, na realidade, o seu equilíbrio elétrico assegurado, se para cada carga livre que você tiver no material, por exemplo, você tiver a carga negativa livre, você tiver também um átomo que está desbalanceado ao contrário, vamos dizer assim, ou seja, ele está ionizado, ou seja, se tornou um íon positivo que corresponde àquela carga negativa, ainda que não estejam próximos. Então, o material como um todo carrega todas as cargas positivas e negativas para promover um equilíbrio elétrico interno. Esse movimento de cargas, então, permite um estudo sistemático que foi exatamente foi a linha que adotou Charles Coulomb no século XVIII e que lhe permitiu o estudo da eletrostática e medições preliminares, mas bastante precisas, que lhe permitiram inferir o comportamento da força elétrica que se observava, ou seja, o efeito elétrico passou a ter uma medida, uma quantificação que foi essencialmente produzida através dessa indução das cargas elétricas e em seguida de medições de deflexões, por exemplo, de hastes em que dois objetos com a mesma carga, com cargas de sinais iguais, se repeliam ou, contrariamente, se atraíam. Analisando então essas deflexões, você pode obter uma quantificação do comportamento das forças elétricas agindo nesse caso, que é chamado então, esse caso, de eletrostática. Se você aproximar um objeto eletricamente carregado de metais, por exemplo, suponha que sejam esferas metálicas, essas esferas metálicas poderão então reagir à presença deste objeto carregado que não toca estas esferas da seguinte maneira: cargas elétricas vão se deslocar dentro do metal, já que elas têm mobilidade, então os elétrons vão se deslocar
seja para próximo, seja para distante da haste carregada que está sendo aproximada desta esfera metálica, ou melhor, deste material metálico, que pode ser a junção de duas esferas metálicas. Se elas se tocam, elas permitem a migração de elétrons de uma das esferas para a outra. Portanto, a aproximação de uma estrutura, que no caso é uma haste, carregada, digamos, positivamente, desse par de esferas, faz com que elétrons procurem se aproximar desta carga positiva que se avizinha e, consequentemente, há um desbalanço de carga para o outro lado e, consequentemente, esses elétrons que migram de um lado ao outro acabam induzindo a carga positiva no lugar da onde os elétrons se ausentam. Portanto, a gente diz que as cargas negativas polarizam o material de tal maneira que a área do material positivamente carregado fica então polarizada, o material fica polarizado como reagindo a esta aproximação de uma carga positiva, fazendo com que cargas negativas se concentrem próximo a esta carga positiva e, consequentemente, as cargas de mesmo sinal ficam distantes desse material que se aproxima carregado. Portanto, se você, em seguida a esta aproximação de uma haste, sem que ela toque as esferas metálicas, se você afasta as esferas metálicas uma da outra, uma delas ficou com um excedente de cargas negativas e a outra ficou com um excedente de cargas positivas, ou seja, com ausência de cargas negativas, portanto, positivamente carregada. É lógico que, juntando as duas, elas estão em equilíbrio, eletricamente equilibradas, de tal maneira que o número de elétrons é igual ao número de prótons. Mas, se elas foram afastadas depois desta polarização, acontece que uma delas fica carregada negativamente e a outra fica carregada positivamente. Retirada, então, esta haste carregada de perto do sistema, as duas esferas vão ficar portadoras de cargas que se equivalem, mas de sinais opostos. Uma com um excedente de elétrons e a outra com uma ausência de elétrons que nós associamos com carga positiva. Como exemplo dessa situação, considere que duas esferas condutoras idênticas, uma com carga mais Q e outra inicialmente descarregada, são colocadas em contato. Ora, se uma delas tem uma carga mais Q, que pode ter sido produzida no experimento anterior, por exemplo, e é colocado em contato com uma esfera inicialmente descarregada, ou seja, eletricamente equilibrada, o que vai acontecer? Naturalmente que a carga positiva em contato com a outra que está neutra vai provocar uma distribuição dos elétrons para se acomodarem na região toda ela metálica em contato. Então, o que vai acontecer é que tem que haver uma distribuição das cargas elétricas uniforme dentro desse material, composto das duas esferas em contato. Portanto, então, prosseguindo com esse experimento, enquanto estiverem em contato essas duas esferas, um objeto com carga negativa é aproximado do sistema das duas esferas e induz uma carga de valor 2Q em uma dessas esferas. A pergunta seria, qual seria então a carga resultante na outra esfera? Esse objeto que se aproximou não tocou as esferas e apenas induziu uma concentração de cargas próximo a ele, mas não tocou o sistema das esferas metálicas. Observe que o princípio que tem que ser aplicado aqui é o princípio de conservação da carga.
Efetivamente, já na situação inicial, uma das esferas com carga mais Q e a outra com carga neutra, ou seja, carga igual a zero, o que há ao juntarmos as duas esferas é que existe um equilíbrio na distribuição e, consequentemente, ambas, ainda em contato, cada uma delas tem carga Q sobre 2. Se forem afastadas, cada uma delas teria carga Q sobre 2. Mantenhamos-nas juntas, por enquanto. Neste caso, prosseguindo então para o item seguinte, em que há uma aproximação de uma haste carregada, uma das esferas vai ficar com carga, sabidamente, 2Q. Mas, ora, o sistema como um todo tem carga, desde o início, carga mais Q. Ora, se uma delas, ao final de um processo, ficar com carga 2 vezes Q, e o sistema como um todo, as duas olhadas como um conjunto, ainda que separadas, tem que manter a quantidade de carga como constante, tem que preservar a quantidade de carga elétrica, só resta, então, a outra esfera, se uma delas ficou com 2 vezes Q, a outra tem que caber menos Q, de tal maneira que a soma seja preservada com o valor original, que era mais Q. Efetivamente, no século XVIII, o estudo sistemático das forças induzidas pela movimentação, pelo desbalanço de cargas elétricas, propiciou então a Charles Coulomb enunciar, fazer um enunciado quantitativo da relação entre força e desbalanço de carga da seguinte forma: a força exercida por uma carga elétrica sobre uma outra atua na direção da linha que as une, então isso é referente a cargas pontuais ou pontiformes, de formas de ponto, e varia inversamente com o quadrado da distância de separação dessas cargas. E é proporcional à intensidade das cargas das partículas, sendo então uma força atrativa quando as cargas são opostas e repulsiva quando as cargas são de mesmo sinal. Algebricamente, este enunciado se traduz por uma expressão como na forma de uma constante K multiplicada pelas intensidades das cargas Q1 e Q2, então K, Q1 vezes Q2, dividido pela distância R entre a partícula 1 e a partícula 2, elevado ao quadrado. Esta força está atuando ao longo da direção que une essas partículas, se elas são pontuais. Ora, a presença de uma constante neste processo faz com que nós tenhamos que defini-la. Uma vez que já tenhamos uma definição para as cargas elétricas, temos então agora determinada para o Sistema Internacional de Unidades como quase 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado sobre Coulomb ao quadrado. Observe as unidades desta constante no sentido de que ela vai ser multiplicada por cargas elétricas que têm unidades de Coulomb. E, portanto, Coulomb ao quadrado aparece no denominador. Ademais, ela carrega, as unidades da constante carregam uma distância ao quadrado no numerador. Observe que no denominador da expressão da força elétrica, você tem distância ao quadrado. Portanto, há um cancelamento desta distância ao quadrado que aparece no numerador com a distância ao quadrado do denominador.
Acontece também, então, o cancelamento das unidades de carga Coulomb, que aparecem no numerador, Coulomb vezes Coulomb, com esta da constante, que é Coulomb ao quadrado no denominador, resultando que a força tem, então, unidade de newtons, que é exatamente a referência, a unidade adotada no Sistema Internacional de Unidades. No caso de forças elétricas, vale também o conceito de que a força elétrica resultante sobre uma partícula, ela é decorrência da superposição dos efeitos da sua interação com outras partículas. Então, se você tem um sistema de partículas que interage com a partícula que você está observando, todas elas vão contribuir para a força que é observada sobre esta partícula. Portanto, vale o princípio da superposição das forças elétricas, assim como foi o caso na superposição de forças de natureza gravitacional. Como exemplo, considere 3 cargas pontuais apoiadas sobre o eixo X. A primeira delas na origem, a segunda situada em x igual a 2 metros, e você vai observar com uma carga que é índice zero, com a carga, poderíamos chamar uma carga de prova, uma carga de teste, a sua localização sendo x maior do que 2 metros. Neste caso, perguntar-se-ia qual é a força resultante sobre essa carga de prova, chamada Q índice zero, devido a Q1 e Q2, se a Q índice zero é uma carga de 20 nanocoulombs. Veja que nanocoulomb significa 10 elevado a menos 9 coulombs. Observe que você tem as unidades, então, em mili, 10 a menos 3, micro, 10 a menos 6 e nano, 10 a menos 9. Então, neste caso, a carga é de 20 vezes 10 a menos 9 coulombs. Sendo a outra carga, Q1, de 25 nanocoulombs, Q2 de menos 10 nanocoulombs e a posição da carga de prova sendo 3,5 metros. Outra pergunta poderia ser qual a força sobre essa carga de prova que é índice zero, devido a Q1 e Q2, ou seja, a superposição das duas forças elétricas. Se Q0 for 20 nanocoulombs, Q1 for 25 nanocoulombs e Q2 for, de novo, menos 10 nanocoulombs, mas sendo X uma posição maior do que 2, simplesmente. Ou seja, neste caso, teríamos interesse numa expressão algébrica para a força. Então, observe que, num caso, vamos olhar qual seria a força resultante num ponto particular do domínio, x maior do que 2, aliás, especificamente, x igual a 3,5 metros, e no outro caso, estaríamos, então, em busca de uma expressão algébrica dependente de x para a força elétrica observada. No primeiro caso, a força resultante é, então, como sempre, pelo princípio da superposição, a soma de duas parcelas. Ambas as parcelas construídas da mesma forma, ou seja, pela aplicação da lei de Coulomb. Ou seja, a força é obtida como o produto da constante de Coulomb, valores das cargas multiplicados, dividido pela distância ao quadrado, com o sinal atrativo ou repulsivo, dependendo se as cargas são idênticas ou contrárias. Neste caso, no primeiro caso, então, para x igual a 3,5, você obteria a força
resultante como sendo uma força negativa de 0,432 micronewtons. Observe que então trata-se de micronewtons, significa 10 elevado a menos 6 newtons. Mas é importante observar que a força, neste caso, seria então uma força no sentido dos valores de x negativos. Ou seja, a atração pela carga negativa situada mais à direita no eixo x está então superando a repulsão decorrente da interação com a partícula localizada na origem. Então, o efeito mais forte é um efeito atrativo. E, portanto, a x igual a 3,5, a força sobre essa carga de prova é no sentido negativo do eixo do x. Por outro lado, no caso do item B, você então está construindo uma expressão algébrica que naturalmente depende da posição x onde estará sendo localizada esta carga de prova. É de notar então que, dependendo da posição x em que você situe a carga de prova, você vai ter maior ou menor importância de uma das interações. Por exemplo, para pequenos valores de x, maiores do que x igual a 2 metros, mas pouco maiores, a intensidade dominante, o efeito dominante é o da atração pela carga situada mais à direita. Enquanto que, a longas distâncias, o que você vai observar é que, se o x for muito maior do que 2, essencialmente, já que uma carga está situada em x igual a 0 e a outra carga é situada em x igual a 2, a grandes distâncias não vai fazer muita diferença se você tem x muito maior do que o valor 2, habitualmente se denomina x muito maior do que 1, mas significando muito maior do que qualquer valor finito estipulado. Você então, para grandes valores de x, a partícula de prova, que é índice 0, vai estar a grande distância da primeira partícula situada na origem e também a grande distância da segunda partícula situada em x igual a 2. Portanto, o sistema se comporia de uma partícula situada a grande distância de um sistema de partículas que poderá ser olhado como uma partícula só, composta para efeitos de longa distância. Então, esse é um aspecto muito importante, porque a longas distâncias, a grandes distâncias, o observador verá as duas partículas que estão próximas, uma em 0 e outra em 2, mas se as distâncias são muito longas, você observará as duas partículas como compondo um outro conjunto, e este conjunto terá então uma carga própria, que é uma carga equivalente e é correspondente à soma dessas duas cargas. Portanto, se a carga positiva é maior em módulo, tem mais, o valor numérico positivo é maior do que o valor negativo em módulo da outra carga, a soma desse conjunto vai ter sinal positivo. A soma de um valor positivo de grande módulo com um valor negativo de módulo menor vai resultar num valor positivo globalmente e, de longas distâncias, o observador verá, então, uma carga positiva de intensidade menor. Portanto, a força resultante vista de longas distâncias terá, então, esta expressão algébrica como K, carga de prova, multiplicada pela soma das cargas pontuais vistas a longa distância, dividida pela distância, essencialmente a distância média entre elas, a carga de prova e o conjunto de cargas, do par de cargas. O campo elétrico é uma noção que já foi introduzida
no seu equivalente para o caso gravitacional, mas é exatamente decorrência, vamos dizer, conceitual da mesma preocupação que houve já no caso gravitacional. A questão conceitual referente à ação de uma força à distância. Esse era um conceito de grande complexidade que, para ser amparado, inclusive filosoficamente, precisou do apoio de uma teoria de campo. Então, estipulou-se que, na realidade, a presença de uma carga elétrica produz um efeito em todo o universo que o circunda, que circunda esta carga, de tal maneira que a presença de uma carga de prova, aí sim, ativaria o efeito da força elétrica. Isso é exatamente o que foi apresentado e é o conceito por trás do campo gravitacional, também da noção de campo gravitacional, e assim é no caso do campo elétrico. Efetivamente, a força observada será então o resultado de se colocar uma carga elétrica num campo elétrico previamente existente ali. Ou seja, a força elétrica observada seria o produto de carga que, vezes, é onde é o campo elétrico naquele ponto em questão. Desta forma, você poderia examinar o seguinte problema. Tenho cargas positivas, ou seja, uma distribuição de cargas, e estas cargas produzem campo elétrico em toda parte. A partir daí, você poderia descobrir as forças se colocasse uma carga de prova. Mas antes disso, você já pode examinar unicamente a própria composição do campo elétrico em torno desta distribuição de partículas. Então, tendo uma carga situada na origem do plano XY e uma outra carga situada em x igual a 4 metros, você pode então examinar qual seria o valor do campo elétrico e não da força elétrica. Para sabermos a força, precisaríamos de um valor de uma carga de prova, uma carga teste, para fazer então a multiplicação carga vezes campo elétrico. Mas teríamos então já preliminarmente uma noção do campo elétrico induzido pela distribuição de cargas, ao examinarmos, por exemplo, qual seria o campo elétrico num ponto x igual a 3, por exemplo, entre as cargas. Ou mesmo num outro ponto, x igual a 7 metros, ou mais distante, então, do conjunto de cargas, ou então num ponto fora do eixo que contém as duas cargas. Assim, portanto, a solução, ou seja, o campo elétrico resultante nos pontos em questão, seria a superposição do campo elétrico resultante da presença da carga na origem e o do campo elétrico resultante da interação com a carga localizada em x igual a 4 metros. Ora, no ponto x igual a 7, você tem então o efeito decorrente da carga na origem como sendo proporcional, o campo elétrico proporcional, então, à constante de Coulomb multiplicada pela carga que está situada na origem, dividida pela distância ao quadrado, ou seja, 7 metros ao quadrado. O efeito decorrente da presença da outra carga, ou seja, a carga localizada em x igual a 4, seria, então, a superposição, a ser superposto, seria, então, decorrente da distância 7 menos 4, que é onde está localizada a segunda carga, ou seja, 3 metros elevado ao quadrado por estar no denominador. Isto multiplicado pela constante de Coulomb e pela intensidade da carga situada em x igual a 4. Portanto, esta soma de parcelas resulta num campo elétrico que é positivo e é, então, de valor 13 newtons por Coulomb na direção x e para valores crescentes de x. Observe, então, que é um campo induzido para longe do sistema de partículas, do par de partículas. Observe no outro ponto,
em questão, ou seja, em x igual a 3, que você tem, ou seja, neste ponto você está então lidando com o efeito do campo interno às cargas, na região interna entre as cargas, você tem um efeito repulsivo originário de uma delas e um efeito repulsivo, por outra parte, também originário da outra. Ou seja, existe uma oposição das parcelas do campo elétrico induzido naquela região entre as cargas. Efetivamente, as duas parcelas se referem a 3 menos 0, onde 0 é a localização de uma das cargas, que é a origem, e a outra parcela se referirá a 3 menos 4 metros, porque lá em 4 metros é que está localizada a segunda partícula. Ou seja, essas duas parcelas superpostas lhe fornecem um campo elétrico de 100 newtons por coulomb de sinal negativo, então apontando na direção contrária. O que significa isso? Significa que uma carga de prova colocada em x igual a 7, uma carga de prova positiva, seria então elevada via uma força repulsiva para o sentido positivo do eixo x. Enquanto essa carga de prova, localizada no ponto x igual a 3, e portanto entre as duas cargas neste ponto x igual a 3, seria forçada no sentido negativo do eixo x, pela presença do campo elétrico das duas partículas que se opõem nesse caso, e a que seria dominante seria essa localizada em x igual a 4 metros. Portanto, o campo elétrico que tem o efeito em todo o domínio espacial, examinamos o que aconteceria ao longo do eixo x e vemos que há uma mudança de sinal, inclusive, quer dizer, um comportamento que passa de um sentido para o outro. Existe uma mudança de comportamento nesse sistema que se localiza, evidentemente, na vizinhança da carga elétrica de x igual a 4, que está localizada em x igual a 4. Observe no terceiro caso que você tem o efeito do campo elétrico também se manifesta fora do eixo x, naturalmente. Então a pergunta é qual seria o campo ao longo do eixo y, num ponto específico, localizado a 3 metros ao longo da direção y, em x igual a 0, y igual a 3 metros. Neste ponto, você terá também a superposição dos dois efeitos. Só que o efeito decorrente da partícula carregada localizada na origem, bom, este efeito já é facílimo de examinar, porque o efeito produzido por ele vai ser um campo elétrico ao longo da direção y, porque a carga é na origem e a outra carga é localizada a 3 metros ao longo do eixo y. Então, essa parcela do campo elétrico induzida pela carga na origem, no ponto x igual a 0, y igual a 3, é ao longo da direção y. A outra parcela, não. A outra parcela deve ser calculada e ela se refere à partícula localizada em x igual a 4, y igual a 0, e, portanto, a distância desta partícula, que está em x igual a 4, para o local onde queremos examinar o campo elétrico, y igual a 3 metros. Ela a distância é correspondente a uma hipotenusa de um triângulo retângulo de catetos 3 e 4, consequentemente, a hipotenusa tem tamanho raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, que significa 5. Então, esta superposição dos dois efeitos vai produzir um campo elétrico que não é ao longo da direção y, ele tem uma componente ao longo da direção y, mas tem também uma componente ao longo da direção x. Para quantificar esta contribuição, você vê que o primeiro termo, que se refere à carga na origem, produz um campo elétrico ao longo da direção y apenas, enquanto que a outra parcela produz um campo ao longo de uma direção, ao longo dessa direção da hipotenusa
que liga o ponto onde está a carga e o ponto de observação, que é y igual a 3 metros. E a quantificação é desta forma, e você pode, naturalmente, medir as componentes deste campo elétrico e projetá-la ao longo da direção x e da direção y, onde então se soma a contribuição que havia decorrente da carga localizada na origem. Portanto, o campo elétrico resultante recebe então duas parcelas para a componente vertical e uma parcela apenas para a componente horizontal, resultando então nesse valor de 3,46 negativo na direção x e 10,6 newton por coulomb positivo na direção y. Ou seja, o efeito neste ponto y igual a 3, ele é repulsivo em relação ao sistema de cargas na direção y, e ele é no sentido negativo dos eixos x na outra direção, na direção perpendicular. A visualização desse efeito da presença de cargas elétricas no espaço pode ser feita por meio de linhas de campo elétrico. Essas linhas de campo, que também são chamadas linhas de força, nos permitem uma visualização de qual o efeito, ou seja, qual a força que resultaria sobre uma partícula positiva, chamada partícula de prova, caso ela fosse colocada sob a influência desse sistema de cargas em questão. No caso de uma carga pontual, é muito simples o efeito, ou seja, as linhas de campo produzidas são de natureza radial, quer dizer, elas ou se distanciam ou elas convergem para a carga em questão, dependendo se o sinal dela for positivo ou negativo. Sendo uma carga positiva, como o caso da figura, as linhas de campo são de natureza radial e repulsivas, ou seja, se afastando desta carga positiva, sendo o efeito, então, no sentido contrário, quando a carga for de sinal negativo. Num caso um pouco mais complexo, vamos dizer assim, de duas cargas positivas, cargas colocadas próximas uma da outra, e ambas sendo positivas, o que você observa é que ambas as linhas de campo são de natureza repulsiva. Só que, devido ao princípio da superposição dos efeitos, por exemplo, entre elas existe uma estabilidade, existe um cancelamento dos efeitos repulsivos originados na carga à esquerda e na carga à direita, de tal maneira que o campo elétrico é nulo na região, o ponto médio entre as cargas positivas ilustradas nessa figura. Porém, esta perturbação local, em que esses efeitos são, por vezes, opostos na vizinhança do sistema de cargas, quando visto de grande distância, é muito importante constatar que um observador a grandes distâncias perceberá o sistema como se ele fosse composto por uma carga positiva de valor 2 unidades positivas nesse caso. Então, duas cargas sinal positivo seriam observadas como um sistema composto pelas duas conjugadas, isso quando observado de longa distância. Efetivamente, quando você observa as cargas positivas e negativas e considera a sua intensidade, você faz uma associação entre o número de linhas de força que emergem ou convergem para a carga e a intensidade da carga. Ou seja, se uma carga positiva tem intensidade 2 unidades, ela vai ter emergindo dela, nesta representação pictórica, o dobro de linhas que emergem dela do que de uma carga com 1 unidade apenas, também de mesmo sinal. Portanto, isso nos permite construir
representações também para o caso de cargas com valores diferentes. Ou seja, considere o caso de um dipolo elétrico, ou seja, você tem carga positiva e carga negativa colocadas próximas uma da outra. O número de linhas que emerge, então, desta carga pontual positiva de intensidade 2 vezes Q é o dobro do número de linhas que convergem para a carga negativa de intensidade menos Q, ou seja, de valor menos Q. Esta é a carga do complementar nesse dipolo. Observe, então, que se o número de linhas que emerge de uma das cargas é o dobro do número de linhas que converge para a outra, isto significa que há linhas de campo, linhas de força, que não ficam aprisionadas. Portanto, estas linhas em número de metade do número de linhas existentes para a carga positiva, elas emergem do sistema e produzem efeitos a longa distância. Efetivamente, como observado anteriormente, um observador a grande distância desse sistema o perceberia como sendo composto por uma só carga, cuja carga é o valor esse de carga, que é a resultante da soma das parcelas individuais. Se uma das parcelas é 2Q e a outra parcela é menos Q, a soma disto daria mais Q. Portanto, a uma grande distância, um observador perceberia esse sistema de cargas como se ele fosse produzindo o resultado essencialmente de uma carga pontual de intensidade mais Q. À esquerda você pode ver, então, com mais detalhe, as linhas de força do dipolo na vizinhança do próprio sistema. E, do lado direito, você percebe que as linhas de campo que emergem do sistema dipolar são todas elas de natureza repulsiva, portanto, coincidentes com a noção de que há uma carga positiva naquela região do espaço. Quando uma partícula carregada e equipada com massa m é colocada em movimento num campo elétrico, ela está sujeita a uma força de natureza elétrica que é proporcional à sua carga elétrica, como vimos anteriormente. Então, a força resulta, então, do produto da carga elétrica pelo campo elétrico no ponto onde a partícula estiver. Ocorre que essa partícula ela é equipada com uma inércia, ela tem massa também. Portanto, ela opõe uma certa resistência a esta força, vamos dizer assim, e essa resistência vai significar, então, uma aceleração produzida que tem a ver com a força aplicada, dividida por esta inércia dela, que é a propriedade intrínseca chamada massa. Ou seja, no caso de uma partícula leve, como é o caso de um elétron, você teria, então, esse efeito cuidadosamente observado, porque os elétrons, por terem massa bastante reduzida, podem ser encontrados a velocidades muito próximas da velocidade da luz e, consequentemente, a análise do que nós vamos discutir agora teria que ser aperfeiçoada para levar em conta efeitos da relatividade restrita. No entanto, nesta análise preliminar, vamos desconsiderar esse efeito. No caso do elétron e deflexões observadas no caso do elétron devido a campos elétricos, esta observação já foi feita já para o final do século XIX, ou seja, um pouco mais de 100 anos atrás, e Thomson estudou o efeito da deflexão de elétrons quando passavam por campos elétricos de maneira sistemática e chegou, inclusive, a determinar a relação entre carga e massa para essa partícula
que é o elétron. Essa, observe que tem um valor histórico muito importante, porque na realidade tratou-se de uma comprovação experimental da existência da própria partícula, que era o elétron, que correspondia a um modelo atômico. O modelo atômico previa essas partículas carregadas eletricamente e com uma certa massa ele então determinou a relação carga-massa para essas partículas já no final do século XIX. Dispositivos em que cargas elétricas se movem na presença de campos elétricos incluem tubos de imagem, por exemplo, ou osciloscópios em que então essas partículas carregadas se movimentam sob a ação de campos elétricos de maior ou de menor intensidade. Como exemplo desta situação, considere um campo elétrico uniforme, ou seja, o campo elétrico similar ao de duas placas paralelas infinitas, um campo elétrico uniforme de menos 200 newton por coulomb, ou seja, um campo na direção, no plano, na direção y negativo, no sentido dos valores negativos de y, e esse elétron está então passando com uma velocidade inicial de 10 elevado a 6 metros por segundo na direção x. A pergunta é: qual seria a importância dos efeitos gravitacionais perante os efeitos elétricos neste caso? Qual seria também o desvio sofrido pelo elétron sob a ação dessa força de natureza elétrica quando ele percorresse 1 centímetro na sua trajetória ao longo da direção x? De quanto ele se desviaria na direção y, sob a ação deste campo elétrico? Inicialmente, observe que a velocidade que este elétron está empregando em seu movimento ao longo da direção x, ou seja, de 10 elevado a 6 metros por segundo, que é certamente uma velocidade expressiva, de 1 milhão de metros por segundo, ela é significativa, mas ela não se aproxima à velocidade ela na realidade é 1/300º da velocidade da luz. Então ela não chega a produzir um efeito relativístico de grande magnitude. A velocidade da luz então seria, nesse contexto, 300 milhões de metros por segundo. Consequentemente, você tem 1/300º, então essa velocidade do elétron é uma velocidade, apesar do número significativo, é um número ainda moderado perante a velocidade da luz. Ou seja, vamos considerar a aproximação clássica para esse fenômeno. Assim, calcular a relação entre a força elétrica e a força gravitacional significaria quantificar, ou seja, ponderar, fazer a razão entre a força de natureza elétrica, que é a carga multiplicada pelo campo elétrico, dividida por efeito gravitacional, significa massa vezes a aceleração da gravidade naquele local, supondo os valores de 9,81 para a aceleração da gravidade naquele local e a massa do elétron como sendo 9 vezes 10 a menos 31 quilogramas. Sabendo então a carga do elétron e o valor do campo elétrico, você pode perceber que a razão entre esses dois efeitos é de 3,6 vezes 10 a 13. Então observe que esta é uma quantia, é um número de tal monta que não há razão para se considerar, numa abordagem desse tipo, os efeitos gravitacionais. Por essa razão, é irrelevante do ponto de vista mesmo quantitativo, é um efeito de uma unidade em 10 a 14 praticamente, a presença do efeito gravitacional. E o efeito dominante, o efeito que deve ser realmente estudado com mais detalhe, é obviamente o efeito elétrico. Você pode
para analisar a deflexão, ou seja, o desvio do elétron na sua trajetória, que era ao longo da direção x, o quanto que ele se desvia na direção y, mediante a observação de que a componente y da aceleração era nula até a entrada no campo elétrico e neste momento o elétron passa a ser acelerado na direção y. Ele tinha deslocamento em y nulo, consequentemente a velocidade na direção y era nula, e consequentemente você pode ponderar a deflexão como sendo simplesmente metade da aceleração na direção y vezes tempo ao quadrado, que tempo esse correspondente ao percurso de 1 centímetro na direção x com uma velocidade estipulada. Ou seja, sabemos a velocidade na direção x dessa partícula, sabemos a distância percorrida, temos então o tempo que demorou para este percurso ser realizado na direção x. Este é o tempo que participa então da expressão 1/2 de aceleração vezes tempo ao quadrado, e nos fornece a deflexão do elétron neste campo elétrico como sendo de 1,7 centímetros. Ou seja, rapidamente, na presença de um campo elétrico intenso desta forma, o elétron passa a ter uma deflexão que já inclusive suplanta o percurso na direção originária do movimento, que era na direção x. Então, rapidamente a deflexão já é maior do que o percurso na direção x, ou seja, tempos mais longos vão então praticamente transformar esse movimento unicamente na direção y, quase que dominantemente na direção y. Portanto, nessa abordagem inicial, apenas fizemos um panorama da lei de Coulomb e discutimos linhas de força e a sua a representação como um mecanismo de entendimento dos efeitos de uma distribuição de carga em todo o espaço.